Estamos na turma 9523, uma turma de MS Project especificamente demandada. Exercício E2 e exercício E2 extra, caso tenha sido entregue opcionalmente. Estamos falando agora do aluno 003. O aluno 003 parece que é o Fábio. E dentro do Fábio nós temos atividades. Nas atividades nós temos o A2, temos dentro dois arquivos, sendo que um em conflito, basicamente do mesmo tamanho. Vamos abrir o exercício E2, que está com uma marcação diferente dentro da pasta. Como já foi falado antes, nós temos aqui alguns ajustes que foram produzidos dentro das opções. Alguns ajustes vieram com o projeto do próprio Fábio. Display no projeto do Fábio. Mas tem alguns ajustes que poderiam ser da minha máquina ou do projeto do Fábio. Então não é por aqui que nós vamos ver a padronização dos ajustes. Mas nós vamos ver aqui que a minha faixa, meu ribbon, ele tem uma série de ícones e macros acionadas para buscar os meus modos. Embora eu tenha aqui os modos do Fábio, que vieram dentro do trabalho dele, eu não tenho as macros do Fábio, que chamam os modos do Fábio com os desenhos na faixa e nome da faixa que o Fábio deu. Existe um ajuste que eu vou apresentar no final, não no final desse vídeo, mas num vídeo à parte no final do encerramento dessa unidade 2. Aqui eu tenho o modo 1 do Fábio. Eu tenho uma coluna de identificação ou número de linhas simplesmente. Eu tenho o ID, o indicator. Tenho a coluna de estruturação da codificação das coisas. Eu tenho aqui as coisas. Porque quando nós optamos aqui em View, quadrado, Outline, esconder tudo, eu consigo ver que o projeto tem um termo de abertura que fica em Info, que fica em Information, que fica em termo de abertura. Identificação do projeto e olha o processo e tem muita coisa escrita aqui para eu entender o que é CEM terceiro. Ok, então nós temos a identificação e podemos ver aqui que esse projeto CEM3 tem aqui tem 4 etapas de vida. Parece que o Fábio dividiu o projeto em etapas. Iniciação, planejamento, execução, encerramento. E aqui eu tenho coisas a entregar. Documentação está muito vago. Projeto de engenharia, licenças, planejamento e controle é um serviço. Controle de qualidade é um as-built, aqui as-built é desenho. Documentação é documentos. Então, as coisas estão claras, mas eu não sei o que é. Duplo clique em documentação, chego em Notes e não tenho nada do dicionário da EAP. Será que o exercício não pedia o dicionário da EAP? Será que a unidade 2 não fala sobre descrição do que é documentação, critérios de pagamento, de qualidade, de aceitação, de produção? Falta isso. E se eu escrevesse alguma coisa, eu teria uma indicação do que é isso aqui. Então, a estruturação, se alguma coisa foi esquecida pelo Fábio aqui, não será executado o centro integrado. Canteiro de obras, ok. Movimentação de terra, ok. Fundação, ok. Estrutura, ok. Fechamento. Isso aqui poderia ser chamado de infraestrutura. Então, se pudesse,
eu colocaria mais uma coisa aqui e chamaria de infraestrutura. Infraestrutura. É uma coisa que eu vou integrar. E tudo isso aqui estaria dentro da infraestrutura. Dentro é setinha para a direita ou Alt Shift Right, setinha para a direita. Eu agrupei. Seria melhor agrupar para não ter tanta coisa embaixo da execução. Instalação elétrica, dados, hidráulica, isso aqui são instalações. Então eu poderia ter aqui uma coisa grande chamada instalações, que não está dentro de infra, está no nível de infra, mas que as instalações estariam dentro do grupo grande de instalações F2 gerais. Então eu tenho a execução, tem um pacotão, acabamentos, portas, cobertura, isso aqui eu diria que é inserir. Serviços, sugerindo, serviços finais. Não no mesmo nível dos filhotes de instalação, mas no mesmo nível de infraestrutura, de instalações, e aí tudo isso aqui estaria dentro de serviços finais. Execução teria infra, teria instalações gerais, teria serviços finais de melhor agrupamento. Essa é uma sugestão, mas não é uma obrigação. Cabe ao gerente administrar isso. Aqui eu consegui entender o E1, E2 no seu modo 01. Se eu fosse para o modo 02, eu buscaria um jeito de classificar. Quem é que toma conta? Com quem que eu falo? Como eu coloquei alguns, ficou faltando alguns. Mas aqui o Fábio se preocupou em documentar o nível organizacional. Olhando a estrutura que ele tem, eu entendo como é a empresa dele, como é a organização, hierarquia de comando lá dentro. Pelo menos eu acho que lá tem um departamento de planejamento, um departamento de engenharia, um departamento de produção. Isso aqui não está com uma carinha de estrutura organizacional. Eu estou tentando entender. Então aqui seria presidência, comando geral, departamento disso, departamento daquilo, seria alguma coisa nesse sentido. Então vamos tentar entender melhor o que é nível organizacional. Mas o processo de construção aqui funcionou. A estrutura está clara para classificar. Vou fazer aqui uma verificação do campo nível org, que é um campo do tipo outline, ele tem um nome original, tem um título, aqui não tem um título, eu vou colocar um título, estrutura organizacional, apenas para ilustrar que o campo da Microsoft tem um nome padrão, tem um título, eu posso centralizá-lo, fazer com que o alinhamento dos dados fique à esquerda, à direita, o tamanho, ok. E eu queria chamar a atenção que eu posso personalizar, e foi isso que o Fábio fez. Ele primeiro mudou o nome de Outline Code 1 para nível org. Ele deu um novo nome. Assim todos vão ficar sabendo que isso está sendo usado. O lookup é a maneira como ele vai aparecer. E o Fábio parece que definiu uma máscara, não definiu uma máscara. Então acho que vai entrar qualquer coisa. De novo, eu poderia colocar aqui caracteres. Deixa eu ver que não é aqui. Code mask, edit mask. Ele colocou caracteres, eu me enganei. Mas colocou no primeiro. Como é que é o segundo? Ele usou caracteres. Então, quando não tem nada, ele assumiu caracteres. Se eu quisesse colocar 1.1.1.1,
eu colocaria, não gerência aí, planejamento, eu colocaria um subnível, 1, 2, terceiro subnível, 1, 2, 3, mas ele quis botar aqui caracteres, ele colocou só um, tem que colocar tantos quantos forem os níveis e o separador. Colocando o primeiro, ele assume como padrão, mas pode não ser isso. E aqui, no CodeMask, aqui eu teria, estou vendo errado, desculpa, é no número 1, lookup. De novo, CodeMask, está aqui. CodeMask, Edit Mask, está aqui, é verdade. O Fábio colocou caractere, caractere, caractere. Eu que estava vendo no Outline Code 2, que não tem nada a ver. Então o Fábio colocou legal e colocou aqui a estrutura hierárquica desses comandos. Ele colocou aqui. Ele poderia escrever aqui tudo de novo, Ctrl C, Ctrl V, para que a descrição fique mais amigável. Mas é importante que ele ajustou aqui, ó, colocar de modo que fique identando aqui na tabelinha para a direita, para dar ideia de estrutura. E aqui diz, permitir adicionar, não permito adicionar ninguém na estrutura, porque a estrutura é definida e não é qualquer um que inclui diretores, divisões ou departamentos. Então, estudando essa configuração aqui, você vai entender como é que você pode enriquecer. Eu vou deixar assim, porque está tudo preenchido corretamente, e quando eu vou para o modo 03 estrutura, eu verifico o seguinte, eu verifico que tudo ficou estruturado, arrumado dentro dos órgãos da empresa, mas é que eu vejo gerência, ponto, engenharia, ponto, documentação. Se eu tivesse colocado botão direito, personalizar, campos do tipo outline, se eu tivesse escolhido o lookup, copiando isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ao invés de ver gerência ponto engenharia, engenharia pertence à gerência, ao invés de ver documentação depois do ponto, depois da engenharia, depois da gerência, eu veria uma estrutura bem mais amigável. Eu vou colocar a descrição como gerência geral, só para deixar bem clara a mudança que vai acontecer. Documentação, produção, aqui civil, eu vou colocar engenharia civil. Aqui em elétrica, eu vou colocar com F2, engenharia elétrica, só para deixar diferente. Eu usei a descrição. Fechei, ele me avisa que eu mudei, eu dou OK e olha o que acontece. Eu tenho não engenharia ponto documentação, produção ponto engenharia civil. Eu tenho a coisa mais estruturada, sem repetição da estrutura, sem repetição dos comandos hierárquicos. E aí eu vou fazer o seguinte, já que eu estou fazendo arrumações, eu vou aqui em View, Group, More Groups, e eu vou aqui em Edit, editar o grupo da estrutura analítica. Eu não quero amarelo, eu quero verde. E eu não quero que a letra seja pequena, eu quero que a letra dos órgãos seja 14. Então pronto, vamos lá, OK, Apply. Eu tenho os órgãos bem maiores e tenho as coisas que eles fazem dentro de si. Quadrado mágico, outline, hiding, tudo, escondendo tudo. Eu posso ver gerência geral com 3, digamos, departamentos. Engenharia com 2 coisas fazendo. Documentação, projeto, planejamento, qualidade, projeto,
Produção tem 4 divisões. Na divisão de civil temos um monte de coisa que eles estão fazendo. Na elétrica temos 2 coisas que eles estão fazendo. Na montagem uma, na terraplenagem uma. É uma visão diferente. Se eu quiser mostrar isso para alguém, eu posso fazer print preview. Na minha barra de Quick Access, não gravo, nem desfaço. Eu posso incluir o print preview. O print preview vai tentar mostrar como fica isso se eu imprimir. Isso não é project, isso é padrão Microsoft, cabendo tudo numa folha só. Vamos ver como é que fica. Papel deitado, fica em 2 folhas, mas eu quero em uma folha só. E aí você ajusta a impressão, ajusta para caber numa folha só. Pronto. Ou seja, você configura tanto as formas, quanto as cores, quanto as fontes e quanto a impressão. Isso é uma coisa interessante, só não estou encontrando de novo a descrição do dicionário da EAP. Acredito que a gente passou isso, mas não se esqueça, Fábio, de assistir o vídeo que fala sobre o problema da sua máquina ter a ribbon e a minha máquina não ter a ribbon e o problema de nós não termos um padrão na empresa.